Vamos direto a Sarandi para falar com o Igor Kramer, que está na delegacia de polícia, onde trabalha o delegado Adriano Garcia. Por que nós vamos abrir o programa falando com o Igor e com o delegado? É que nós vamos voltar ao assunto que repercutiu muito ontem no Cidade Alerta, após a sua reportagem, Igor. Ontem você deixou claro na sua reportagem da questão da alcoolemia, os índices do teste do etilômetro, onde é considerado crime e onde não é considerado crime. E você detalhou muito bem isso, fazendo a ponto do delegado de Sarandi se manifestar sobre esse caso também. Boa noite para você. Boa noite, Nader. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, essa reportagem gerou polêmica. Muitas dúvidas ficaram no ar em relação a esta suspeita, a esta mulher que causou esse acidente e que, segundo a polícia, supostamente teria ingerido bebida alcoólica. E algumas perguntas ficaram no ar, então hoje viemos até Sarandi e vamos conversar agora com o doutor Adriano Garcia, que é o delegado da Polícia Civil responsável por essa investigação. Doutor, obrigado por receber a nossa equipe já na abertura do Cidade Alerta de hoje para falar sobre esse caso, que gerou algumas polêmicas e algumas perguntas da população que chegou até a nossa equipe de reportagem. A gente falou, vamos lá conversar com o Adriano, ele é aberto à conversa, ao diálogo para tirar essas dúvidas. A primeira dúvida, né, doutor, é por que ela foi liberada no momento da abordagem? Se existia suspeita de ter ingerido bebida alcoólica, por que ela foi liberada ali, não levada para a delegacia, para pelo menos lá ser ouvida ou algo assim? Delegado, boa noite. Boa noite, Igor. Boa noite, Nader, Calil, a todos que assistem ao Cidade Alerta Maringá. Bem, Igor, o Código de Trânsito preceitua ali infrações penais e também administrativas. É infração penal, segundo o artigo 306, especificamente em relação à embriaguez ao volante, a definição pelo legislador da pessoa que conduz veículo automotor com capacidade ali de álcool no sangue superior a 0,3 miligramas por litro de ar. Então, 0,3 para cima é considerado crime pelo legislador penal, ao definir essa conduta no 306, tá? Essa senhora que conduzia o veículo, ela estava com 0,29, tá? Então, 0,01 é abaixo do limite preconizado. Então, uma quantidade ínfima, mas que representava ali que ela não estava para fins penais em estado de embriaguez. Mas veja, isso não significa que ela não vá ser punida. Administrativamente, ela praticou uma infração considerada gravíssima e vai se sujeitar a multa. Agora, doutor, estou há pouco tempo aqui, mas o senhor já conhece meu jeito de trabalhar, eu gosto de fazer algumas perguntas mais complicadas. Uma dúvida, né? Claro que eu não vou colocar jamais força de segurança contra força de segurança, mas, por exemplo, na hora da abordagem, fez a abordagem, você puxa a ficha da pessoa ali, suspeita que tem ingerido bebida alcoólica, causou um acidente, uma família no carro, aí você puxa a ficha e vê que é condenada, tem carteira cassada, estava na condicional, ou seja, tem horário até para voltar para casa, no caso, deveria estar em casa. Isso não somaria para algemá-la e levá-la para a delegacia, doutor? Só uma dúvida mesmo. Não, as penas somadas são consideradas ainda assim infrações de menor potencial ofensivo. Essas infrações não sujeitam o autor à prisão em flagrante, exceto ali se ele se recusar a comparecer ao chamado juizado especial criminal. É o que se preceitua na Lei 9.099 de 95. Ela criou os mecanismos ali dos juizados especiais, dentre eles o juizado especial criminal. É por isso, Igor, que muitas vezes uma pessoa perturba o vizinho, pratica ameaça, contravenções de somenos importância, vão para a delegacia e saem antes dos policiais. Então, provavelmente, os policiais militares, que são excelentes policiais, tá? Os dois que atenderam a ocorrência, vislumbraram essa hipótese e ali mesmo liberaram. Mas poderiam, sim, ter apresentado a autoridade de plantão, que iria deliberar no mesmo sentido.
A autoridade policial, hoje, ela está muito limitada. O poder ali se foi muito limitado na medida em que, inclusive, a legislação define essa hipótese de manter a pessoa em cárcere como um crime de abuso de autoridade. Doutor, qual que é a possibilidade de pedir a revogação da condicional dela nesse caso? Você pode falar para a gente? Sim, a possibilidade não, Nader. Nós já oficiamos, logo após a entrevista no Balanço Geral, quando eu falei ao vivo com o apresentador, Salsicha, eu oficiei ao juízo da Vara de Execuções Penais, informando ali a hipótese desses crimes, quais sejam a violação da proibição de dirigir, foi pena imposta pelo Tribunal do Júri de Londrina, e também o crime, outro crime de lesão corporal culposa, A legislação, a Lei de Execuções Penais, ela define a prática de crime como falta grave. E a falta grave, após instaurado o procedimento administrativo, em que se oferece ali ao autor, Nader, a ampla defesa e contraditório, enseja, assim, a chamada regressão do regime, ou seja, de um regime mais benéfico, dela era o semiaberto, para um regime mais gravoso, mais rigoroso, o fechado. Agora, doutor, quantos anos de Polícia Civil já? Eu estou no 16º, eu acho. Uma pergunta agora de repórter para delegado. Na opinião do delegado, bebeu álcool, pegou o volante, dirigiu. Acidente ou assume o risco, doutor? Assume o risco, Nós que laboramos na área policial, nós vemos ali os casos mais graves envolvendo essa verdadeira arma. O carro, é claro, com a globalização, ele facilita, abrevia fronteiras, aproxima pessoas, mas o carro também tem uma outra faceta. É a de ser empregada muitas das vezes como uma arma, não uma arma de fogo, uma arma branca, mas uma arma. É uma arma que pode matar muitas pessoas, basta uma atuação irresponsável, e eu cito a básica delas, que é dirigir em estado de embriaguez. Então, com uma gota de álcool não se deve dirigir. Na medida em que a pessoa não observa, ela deixa de faltar com o dever de cuidado objetivos a todo imposto no meio social, e agindo assim, para nós, a nosso sentir, ela pratica uma conduta ali com dolo eventual. O que é dolo eventual, Igor? É aquela conduta do agente que, embora não querendo um evento determinado, a pessoa não queria a morte, mas ela assumiu um risco. É como se ela pensasse assim, olha, estou pouco me importando, no jargão popular, dane-se, estou me lixando. Eu assumo o risco, então o resultado para mim ele é indiferente, eu tolero aquele resultado, eu assumo, portanto, o risco do resultado morte. Então é isso, doutor Adriano Garcia, que atendeu a nossa equipe mais uma vez, Nader, falando sobre essa reportagem que gerou polêmica aqui em Sarandi, também em toda a região. Ele tem um compromisso agora nesse momento, a gente vai liberar o doutor, mas acredito que ele tirou nossas dúvidas, né, Nader? Igor, obrigado pelas informações. Não vamos estender muito com o doutor Adriano, eu sei e sabemos do compromisso, mas a gente continua nesse caso. Porque essa motorista, Igor, ela se envolveu em um acidente com morte em agosto de 2018. Muita gente não se lembra, mas a nossa equipe da RIC TV Londrina foi em busca dessa história para mostrar que ela foi condenada e que até hoje a família cobra por justiça. Porque na casa do homem de 41 anos que morreu na batida causada pela advogada, Luciana Siqueira, para aqueles que ainda me perguntam se eu vou falar o nome da advogada, a justiça não foi feita. Porque para eles, a condenação dela não é condizente com a irresponsabilidade cometida por ela. Wesley Lemos. Os cartazes utilizados em protestos realizados pelos familiares e amigos de Júlio César Fontana, de 41 anos, continuam guardados. O principal pedido era por justiça, mas a motorista que foi condenada provocou outro acidente e, segundo a polícia, novamente embriagada. A sensação que fica é a de impunidade. Que justiça é essa? Que eu passei praticamente 3 anos lutando para ter um júri, para depois chegar no júri, ela ser absolvida. Não pelo júri, porque o júri a condenou, mas pelo juiz. E aí hoje ela está na rua
Ela está bebendo, ela continua atropelando pessoas, ainda mais com criança, isso, sabe, de que valeu? O marido de Zenaide morreu após um grave acidente em agosto de 2018, na BR-369, em frente ao Parque Governador Ney Braga, em Londrina. Ele era porteiro e estava indo para casa depois de mais um dia de trabalho. No caminho, foi atingido pelo carro, conduzido pela advogada Luciana Siqueira. O teste do bafômetro apontou 0,64 miligramas de álcool por litro de sangue. No ano passado, ela foi condenada a 7 anos e 11 meses de reclusão em regime semiaberto por homicídio e teve a CNH suspensa. No entanto, no fim de semana, também embriagada, provocou um acidente em Sarandi, na região de Maringá, na contramão. 2 crianças e 2 adultos foram atendidos com ferimentos moderados. E, segundo testemunhas, ela tentou fugir do local. Você bebeu? Não, não bebi. Pode fazer o bafômetro. Como que é teu nome? Para! Ela tava fugindo do local da colisão aqui. A nossa equipe de reportagem está em Cambé. Aqui mora a família de Júlio. Esse era o destino dele na noite do acidente, mas nunca mais voltou para casa. Conversamos com os familiares que buscaram por longos 3 anos por justiça. Eles ficaram revoltados quando descobriram que Luciana continua dirigindo embriagada e quase provocou outra tragédia. Fiquei em choque porque eu não sabia até que ponto estavam essas crianças, né? Como elas estavam, na verdade, se elas estavam gravemente feridas, se tinha acontecido algo maior. Eu não consegui nem trabalhar mais, eu paralisei, tentei entrar em contato com a família para saber como estavam essas crianças, porque eu fiquei apavorada, me veio a lembrança do que eu sofri com a morte do Júlio, do que a gente passou naqueles dias, aquela angústia toda, veio tudo, sabe? Assim, foi muito ruim, é uma situação muito difícil. O bafômetro feito em Sarandi pela PM apontou 0,29 miligramas de álcool por litro de sangue. E como foi abaixo de 0,30, Luciana Siqueira não foi presa. Um boletim de ocorrência foi registrado e o veículo apreendido. Para a mulher que perdeu o marido em uma imprudência causada pela mesma motorista, foi difícil acreditar que ela não foi para a cadeia. Eu pensava, poxa, que Brasil é esse que nós estamos, onde a pessoa mata alguém e fica livre para matar mais? Que Brasil é esse onde presos têm direitos e a sociedade tem deveres? Que país é esse onde um pai de família é assassinado e a acusada do crime condenada responde 7 anos e 8 meses, mesmo estando embriagada de acordo com o teste do bafômetro, e consegue o direito de ficar em liberdade. E aí volta a cometer um crime, que é dirigir. Ela estava sem habilitação e foi liberada. Ontem muita gente me perguntou aqui, Nader, mas por que ela foi liberada? Gente, quando eu não estava no local, é difícil a gente falar e condenar. E aí eu vou voltar para 2 critérios. Você se lembra daquele caso onde um venezuelano que não tinha carteira nacional de habilitação atropelou e matou uma pessoa em uma faixa de pedestres e não foi levado à delegacia? Bati muito nisso. E é a mesma situação. Não sei quais os critérios que fizeram com que os policiais não levassem essa mulher para a delegacia. Mas em todos os casos, deixa eu deixar bem claro uma coisa aqui. Em todos os casos, onde é constatado, através do bafômetro, mesmo que o limite expelido de ar não passe o 0,3, como foi no caso dela, 0,29, deve ser conduzido à delegacia. Não sei quais os critérios que fizeram com que os policiais não a levassem, como também não sei o que fez com que aqueles policiais rodoviários não levassem aquele venezuelano. Mas, posso terminar? Para que fique claro, quais são esses critérios onde determinadas pessoas são conduzidas às delegacias e outras pessoas não são. Seria a burocracia, já que ao policial conduzir, muitas vezes, um preso
ou até mesmo uma simples condução coercitiva a uma delegacia, o policial fica horas ali por causa da burocracia do sistema? Eu não sei. Não quero aqui entrar no mérito. Só acho que, nesses casos, independente da situação, deveria ter sido levado. E ontem eu não pude falar muito. Você sabe que na segunda-feira a gente tem sempre um programa um pouco mais repleto de informações. Mas hoje dá pra gente cobrar. Se ela estava com nível de álcool no sangue comprovado pelo bafômetro, se ela não podia dirigir, que a carteira dela já era cassada, se ela era uma condenada e se envolveu em um acidente que não era permitido, que deveria ser conduzida à delegacia para que o delegado pudesse comunicar a vara de execuções, como o delegado Adriano vai fazer agora, por que não conduzir ela à delegacia? Será que se fosse outra pessoa, teria sido conduzida? É a pergunta que fica. E são essas perguntas que não podem ficar sem resposta. Porque o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Não pode ser diferente. Sensação de impunidade que causa na população. Infelizmente é isso. Quando você tem 2 pesos e 2 medidas, a população não se sente confiante. Não confia no sistema. E a gente não pode ter essa diferença. O mesmo pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Senão, causa o que causou da população. Esse sentimento, essa revolta da impunidade. É simples. Conduz a delegacia e morre o assunto.